Primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. Tem ali no telão também, para quem não tiver Bíblia. Vou ler com vocês. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. E sua mãe o chamou o seu nome Jabes, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. Versículo 10. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo, e os meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres do que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Se os irmãos quiserem deixar a Bíblia aberta no versículo, para contextualizar, o livro de Crônicas, ele foi escrito porque logo após o povo voltar do cativeiro, o povo estava sem esperança, foi levado cativo, era o povo de Israel, o povo da promessa de Deus. Então o povo estava sem esperança nenhuma, porque Deus tinha feito grandes promessas para eles, de que seriam uma grande nação, e foram 2 vezes escravizados. Então o escritor do livro de Crônicas, ele começa a trazer à memória tudo o que Deus tinha feito. Então se você for ler depois, no capítulo 1, ele começa a falar sobre genealogias. Então ele fala sobre a genealogia de Adão. Deus criou Adão, e de Adão teve toda a sua genealogia. E no capítulo 13, ele fala sobre a genealogia de Davi, os pais de Davi, os filhos de Davi, toda a genealogia. E no capítulo 4 ele fala sobre a genealogia de Judá, que é da onde surgiu Davi. Porque a ideia do escritor é que o povo se agarrasse na promessa de Deus, e que o povo se agarrasse também sobre a vida de Davi, porque foi o maior rei para eles. Então ele queria trazer esperança para eles, trazendo à memória tudo que Davi tinha feito. Então ele começa o capítulo 4 dizendo, os filhos de Judá foram Pérez, e assim um monte de nomes. Só que eu sou apaixonado por esse texto. Eu posso perguntar aqui, quem já ouviu falar sobre Jabes? Israel? A Esther? Poucos ouviram, porque é uma história pouco falada. Só que no meio de uma genealogia inteira, de um monte de nomes que até particularmente a gente não tem a noção, a tendência de ler, porque é muito nome. Fulano gerou Beltrano, que gerou Ceclano, e assim sequencialmente. Só que o escritor, ele começa dizendo daí, no versículo 9, ele se lembra, ele para e diz, e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Ele não diz quem foi Jabes, ele não diz filho de quem foi Jabes, ele não diz da onde surgiu. A gente sabe que é da genealogia de Judá, porque está no capítulo. Só que ele não diz nada sobre esse homem, mas ele diz, foi este mais ilustre do que os seus irmãos. Na Bíblia da Esther ali, que é uma outra versão, diz assim, e foi o mais respeitado da sua família. Então a história desse homem começa assim dizendo, esse cara foi alguém acima da média. Só que para nós o nosso nome, a intenção, o nome, o significado do nome não tem importância nenhuma. Eu vou citar esses exemplos. Eu sei que o significado do nome da Esther, minha esposa, é estrela. É um lindo significado. Bernardo, quando a gente botou o nome dele significa forte como um urso. Para nós é importante, a gente pensou num nome que fosse de bênção. Talvez se eu perguntar para você, Felipe, o significado do teu nome, a maioria não sabe, porque para nós não é importante. Só que para eles, para aquele povo era muito importante. Então, devido a fatos, circunstâncias, eles colocavam um nome. Você pode se lembrar da história de quando os filhos de Eli pecaram. A Bíblia diz que a arca da aliança foi levada. Eli, com o anúncio da morte dos seus filhos, ele tem uma morte, ele cai da cadeira, morre, a sua nora que está grávida, dá à luz a um filho, o nome do filho é Icabod, foi-se a glória de Israel. Outros nomes são tudo assim, devido às circunstâncias. Quando o povo passava lá no meio do deserto, eles tocaram lá, foram beber de águas, as águas eram amargas, eles colocaram o nome daquele lugar de Mara, porque as águas eram amargas.
Mas a história desse homem diz que a mãe dele, ao dar à luz, ela teve um parto muito dolorido, um parto muito sofrido, e por este motivo ela colocou o nome daquela criança, daquele bebê, de causador de dores. Muitas vezes sobre a nossa vida são colocadas muitas palavras, muitas coisas que determinam talvez ou tentam determinar a nossa vida. Talvez por atitudes nossas, você pode chamar, vou citar algum exemplo, talvez por, os guri brincam que eu tenho costume de me atrasar, quase me atrasei ali, então eles me chamam de atrasado, porque é algo que eu provoco, é uma falha que eu vou corrigir em nome de Jesus, mas eu costumo chegar atrasado. Mas sobre este bebê não tinha nada, ele era uma criança, e por isso o meu convite, o que o Senhor ministra ao meu coração nessa noite, e vai ser bem rápido, mas nós vamos estar orando no final, é que você entenda o que o Senhor está falando, para que você saia nesta noite liberto, curado, porque pessoas curadas curam. Essa mulher teve um parto traumatizante, e ela colocou a culpa do trauma que ela teve sobre a vida de uma criança que não tinha culpa nenhuma. Eu acompanhei quando a Esther estava grávida, consegui acompanhar o parto, e foi uma bênção, depois da analgesia, porque antes foi sofrido para ela e eu quase apanhei, porque a dor era intensa. Agora a gente está esperando o Benício, a gente poderia botar o nome de Dr. Marcelo, porque foi o anestesista, então ele poderia, a gente brincou na época, né, vou botar, se eu tiver um próximo, vai ser Marcelo, porque naquele momento com a anestesia, as dores se dissiparam, diminuiu as dores. Então pensa naquela época, uma mulher que deu à luz, sem todo o aparato médico que nós temos essa noite, que nós temos hoje em dia. Então as dores deviam ser muito maiores. Só que essa mulher, ela colocou a culpa das suas dores na vida daquela criança que não tinha culpa nenhuma. Muitas vezes acontece comigo, acontece com você, ou aconteceu com você na sua infância. Talvez alguém colocou sobre a tua vida, e eu quero que você entenda nesta noite sobre a vida, sobre a ótica da vida desse homem, que nós, ao sermos curados, nós não vamos transferir os nossos traumas, as nossas dores, sobre a vida de pessoas. Talvez alguém te feriu, alguém falou algo que para você até hoje te limita, até hoje impede de você prosperar, de você ter uma vida de vitória. Mas que nesta noite, ao aprendermos sobre a vida desse homem, a gente possa colocar de lado tudo que foi falado. E hoje eu brinco que a história desse homem, ela relata muito a época que nós vivemos, porque nós vivemos uma fase que assim, é muito mimimi. Hoje a gente tem um costume de colocar a culpa tudo nas outras pessoas. Hoje, vou dar um exemplo, eu cheguei atrasado, eu poderia botar a culpa em alguém, mas a culpa é minha. Quando eu erro, a culpa é minha, a culpa não é do meu pai. O meu pai, o pai dele, abandonou ele. Eu não tive muito na minha vida, o meu pai, por não ser da igreja, ele não teve o costume de dizer, meu filho, eu te amo, assim com todos os meus irmãos. Mas agora você pensa comigo, eu vou chegar para o Bernardo, para o Benício, vou chegar e vou evitar de falar isso, porque eu não tive. Não, eu fui lavado e remido no sangue de Jesus. Então toda dor, todo sofrimento, toda tristeza, e é bem claro e bem objetivo e bem importante que eu fale aqui essa noite. Nós estamos falando da palavra, é um culto de libertação. Você que está aqui essa noite, você que está na live, tenha certeza, você já é liberto. A libertação sobre a minha vida, sobre a tua vida, foi conquistada lá no Calvário. O que nós não entendemos muitas vezes é que nós ficamos presos no passado, na tristeza, no sofrimento, na amargura e não conseguimos nos desenvolver. Eu conheço muitas pessoas até próximas e familiares a mim, que são pessoas até hoje amarguradas, que lembram de coisas lá da infância, do passado, e não conseguem prosperar, e tu fala com elas, e tu começa a dizer, como é que tu está? E a pessoa, a primeira coisa que te fala, não, é que tu não sabe o que eu passei lá atrás, mas olha a vida desse homem, que sem culpa nenhuma ele é chamado de causador de sofrimento.
Como eu falava, para nós não é importante. Eu não sei o significado do nome do Filipe, do Eliseu e do Israel, mas eles sabiam o significado dos seus nomes. Então pensa a vida desse menino andando e todo mundo olhando para ele. Esse é causador de problema, esse é causador de dores. Talvez para a nossa vida, e se fosse trazer para a nossa vida e dizer, esse é o problemático, esse é o que vive pecando, esse é o que vive trazendo dor, trazendo dificuldade. Era isso que acontecia com ele. Só que a mudança de chave para a vida dele foi algo muito importante. E deixa eu abrir um parênteses aqui essa noite. A história dele é tão linda, nesses 2 versículos, porque a história dele começa do avesso. Se você olhar comigo, ela diz assim: e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Ela começa pelo final da história dele. Sabe o que eu entendo aqui essa noite? É que não importa o momento que você chegou aqui. Talvez você chegou no meio, no final da sua história, mas o Senhor, que é o escritor mais famoso, o melhor, o maior, o verbo vivo, o verbo da vida, Ele está aqui, e dependendo da ação que você tiver aqui essa noite, Ele está disposto a escrever, não importa o momento, talvez é no início, no meio, no final da sua história, mas Ele quer escrever uma vida linda, uma história linda, para a tua vida, para a tua família, para o teu lar. Não importa se você chegou aqui e a tua vida foi sofrimento até agora. O Senhor, Ele transforma vidas, Ele transforma histórias, Ele muda cativeiros. E nessa noite, para a glória do nome do Senhor, Ele está aqui, o verbo vivo. Creia e se agarre nessa palavra. Aleluia. A boca está ficando seca. Mas a mudança de chave na vida dele, de mentalidade, que é o que nós precisamos entender, foi uma oração apenas. A Bíblia diz, e foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. Dá um motivo, dá o começo da história. E sua mãe chamou porque teve dores de parto. Versículo 10. Os irmãos estão entendendo? Amém? Pode glorificar. Versículo 10. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimos e os meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que lhe havia pedido. A mudança de chave, de vida, de transformação para ele, foi uma oração. Nós estamos nessa noite no melhor lugar que há. Você que assiste na live, você também. A todos nós, há oportunidade de buscarmos ao Senhor e de colocarmos com o coração aberto as nossas dificuldades. Mas o que eu entendo na oração desse homem é que em nenhum momento ele trouxe à memória o sofrimento que ele teve. A oração dele foi simples, ela disse, Senhor, se o Senhor me abençoar. Ela não disse, Senhor, tu sabe o quanto eu sofro, o quanto eu passo por problemas, Senhor, vinga por mim. Eu não merecia tudo isso. Não, a oração dele foi, Senhor, se o Senhor me abençoar muitíssimo. A oração dele não foi por dinheiro. A gente tem ideia normalmente de dizer, não, a pessoa é abençoada porque tem dinheiro. E não é esse o caso. Tem pessoas que são muito abençoadas, que vivem uma vida contando as moedas. Mas quando você fala com ela, é bênção, é vitória. A família está bem. Teve problema, teve enfermidade, mas a família está bem. Vem a dificuldade, vem o vento, vem a tempestade, mas ele está firme. Isso é ser abençoado, e foi isso que ele pediu. Senhor, se o Senhor me abençoar muitíssimo, eu sei que esse passado vai ficar para trás. A outra oração, o outro momento que ele diz, Senhor, amplia os meus termos. E essa parte é fantástica, meu irmão. Porque ele está dizendo assim, Senhor, abre os limites, abre a minha visão. E no domingo, quando o Felipe pregava, foi que me deu o estalo e a confirmação. Porque no final da mensagem ele diz assim,
o Senhor está vindo com uma unção de, qual foi o termo? De abundância. Isso é bênção. Mas no final ele diz assim, mas tem que ser ousado, tem que querer pedir mais, tem que querer mais e se dispor a mais. Aí tu pensa comigo, o causador de problemas que não diz nem quem é a família dele, ele faz uma oração dizendo para Deus, Senhor, amplia a minha visão. Sabe essa igreja aqui que a gente está? Essa igreja aqui é a igreja do lado do valão, na beira do umbu, mas ela está alcançando vidas, porque o Senhor que amplia termos, que amplia a visão, Ele está aqui essa noite, e quando nós colocamos o nosso coração, quando nós colocamos verdade na nossa vida, e essa oração que eu faço para essa igreja também, amplia os termos do caminho, que mais e mais longe ela chegue, que possa, Senhor, lá em Santa Catarina, em todas as partes do Brasil, ter uma igreja o caminho. O Senhor tem, através das lives, ampliado os termos dessa igreja, e pode fazer com a minha e com a sua vida. Talvez quando você tem pensado nessa noite, eu sou só apenas o filho da Mariazinha, eu sou só apenas o filho de um alcoólatra, eu não consigo. Mas o Senhor que é poderoso, que tem sonhos para mim e para a tua vida, está aqui. E Ele não chama os maiores, os melhores, Ele capacita aqueles que se dispõem a andar e viver com Ele. Então não tenha medo nessa noite de, ao final do culto, quando nós fazermos o convite, você vir aqui dizer, Senhor, eu acho que eu não consigo, mas em Ti eu consigo, em Ti eu posso. Quem diria de um pequeno menino que estava lá cuidando de umas ovelhinhas? Quando a família dele chamou ele e disse, não, tem lá o menor. Mas foi sobre esse menor que Deus escolheu fazer uma grande obra, derrotar um gigante, porque o Senhor que amplia a visão, escolheu ele, escolheu a mim e a tua vida. E é este mesmo Deus que nós servimos, é esse mesmo Deus que nós honramos, e que nessa noite nós vamos colocar o nosso coração, dizendo, Senhor, eu não posso, talvez na ótica dos outros eu não consigo, mas para a glória do teu nome, em Ti eu confio. Aleluia! Materialmente, o Senhor tem muito mais a ampliar sobre a tua vida também. Há 4 anos atrás, despretensiosamente, a gente começou um negócio. Eu posso dizer que eu faço essa oração não como uma reza, mas por entender que há princípios, há verdades nessa oração. Hoje, se eu for ver para a glória do nome do Senhor, eu faço mais serviço para outras cidades do que para cá. Porque para a glória do nome do Senhor, Ele tem escolhido ampliar os termos também dos nossos negócios, dos nossos trabalhos. E assim é com muitos aqui. O Israel, essa semana estava lá em Cidreira fazendo trabalho. E hoje também. Despretensiosamente, trabalhava com o pai dele, aprendeu uma profissão, e o Senhor tem levado ele a outros lugares, e assim com tantos outros aqui, porque o Senhor é quem faz, é para a glória do nome do Senhor. Outro ponto que ele ora, versículo 10, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo. Não tem como nós, lendo esse texto, essa parte, esse versículo, a gente não se lembrar de um fato que é tão maravilhoso. Deus chamou Moisés e disse, Moisés, tira o meu povo de Israel. Deus operou grandes obras, fazendo as pragas do Egito, e tirou o povo de lá. Só que chegou um momento que eles passaram, e eles estavam no meio do deserto. E a Bíblia diz que eles estão numa conversa ali, estão num diálogo, Deus e Moisés diz assim, Senhor, como é que vai ser no deserto aqui? Como é que vai ser com a nossa vida no deserto aqui? Deus falou para Moisés, eu acho que eu vou mandar um anjo. E Moisés, com a intimidade que ele tinha, ele disse, não, se for para ir com um anjo, nem faz eu sair daqui.
Se a tua mão não for comigo, eu não quero andar. E o pequeno causador de problemas fez a mesma oração, dizendo: Senhor, se a tua mão for comigo, mais importante do que o maná no deserto, mais importante do que a coluna de fogo, a nuvem que cobria no calor, é a presença de Deus. Mais importante do que todas as bênçãos que eu e que você possamos pedir, é a mão de Deus conosco, é a presença de Deus conosco, dia após dia, é que faz a diferença. Se vamos ser abençoados, se vamos prosperar, isso tudo é irrelevante, sendo que se o Senhor for conosco, não há dificuldades, não há problemas. Há dificuldades, há problemas sim, mas não há, todas essas coisas são pequenas, porque o Senhor, o autor da vida, está conosco.